Você já entrou em um ambiente e, sem dizer uma palavra, fez todos sentirem sua presença? Não? Então sua mente ainda não é forte o suficiente. Hoje, vou te mostrar como construir uma mente tão poderosa que aterroriza os fracos e domina qualquer sala, usando os ensinamentos ocultos de Napoleon Hill que poucos conhecem. Hill dizia que apenas 2% das pessoas pensam por si. O resto, marionetes do medo, da dúvida, da procrastinação. A mente que aterroriza é a que se liberta. O primeiro passo para construir uma mente tão forte que aterroriza as pessoas não é a força física, nem o conhecimento técnico. É algo invisível, mas que vibra em cada palavra, decisão e olhar. Um propósito inabalável. Napoleon Hill ensina que toda pessoa verdadeiramente poderosa tem um destino claro, uma obsessão criativa, uma missão que pulsa no sangue. Sem isso, a mente se fragmenta, duvida, hesita. E uma mente hesitante jamais dominará outra. Um propósito verdadeiro é mais que um desejo comum. É um foco quase doentio, que exclui tudo o que não está alinhado com a meta final. É o que te faz levantar quando todos desistem. O que te mantém firme no caos. Pessoas com esse tipo de mente não precisam provar nada. A energia que carregam fala por elas. Elas são lidas como ameaçadoras, porque são movidas por algo que não pode ser parado, nem pelo medo, nem pela crítica, nem pelo fracasso. Hill dizia que o mundo abre caminho para quem sabe para onde está indo. E a verdade é brutal. A maioria das pessoas não tem ideia do que quer da vida. Elas vivem reagindo, não criando. Uma mente sem propósito é facilmente controlável, influenciável, frágil. Por isso, quando alguém com um propósito real entra em cena, causa desconforto, porque mostra, só pela presença, o quanto os outros estão perdidos. Quer começar a construir essa mente? Pegue papel e caneta, agora mesmo. Escreva uma frase que defina exatamente quem você quer ser e o que você vai conquistar. Não escreva, quero ser rico ou quero ter sucesso. Isso é vago, genérico e fraco. Escreva como se estivesse escrevendo o seu próprio juramento de guerra. Algo como: eu vou construir uma mente tão forte que nenhuma opinião externa vai me parar. Vou dominar meu setor, minha vida, meu destino. Lembre-se, um propósito definido é como uma espada afiada. Ele corta o que não serve, perfura o que resiste e obriga o mundo a se curvar. A mente que aterroriza começa aqui, com um compromisso consigo mesmo que é tão sério que abandonar o caminho seria como morrer em vida. E a partir desse propósito, você deixa de ser mais um. Você se torna inevitável. Domínio do medo. A mente que não teme, domina. Napoleon Hill, no livro Mais Esperto que o Diabo, revela uma verdade chocante. A maior prisão da humanidade não tem grades, tem medos invisíveis. O diabo, entrevistado por Hill, não é um ser com chifres e tridente, mas sim uma força simbólica que se alimenta do medo, da dúvida e da distração. Ele controla 98% das pessoas, segundo Hill, e o instrumento principal desse domínio é simples: manter as mentes humanas em estado de deriva, sem direção, paralisadas pelo medo. Existem 6 medos principais que escravizam a mente: o medo da pobreza, da crítica, da perda de amor, da velhice, da doença e da morte. Pare agora e pense. Quantas decisões você já deixou de tomar porque o medo da crítica falou mais alto? Quantas vezes você adiou um plano por medo do fracasso, da rejeição ou do julgamento? Cada um desses medos é como um fio invisível puxando sua mente para baixo, e a mente que se curva ao medo jamais vai intimidar, jamais vai liderar, jamais será lembrada. O segredo das mentes que aterrorizaram a história, no bom ou no mau sentido, não era a ausência de medo, era domínio sobre ele, a capacidade de olhar para o abismo interno e dizer: você não manda em mim. Quando uma pessoa vence o medo, ela começa a irradiar uma energia que os outros sentem sem entender. É essa aura que silencia salas, que impõe respeito sem precisar gritar. Não é arrogância, é clareza. Clareza de que ninguém lá fora pode te parar.
porque você já venceu o inimigo mais perigoso, você mesmo. Hill ensina que o medo não morre por resistência, ele morre por exposição. Quando você expõe seus medos, os nomeia, os encara de frente, eles perdem poder. É por isso que o exercício mais importante aqui é brutalmente simples. Escreva seus 3 maiores medos. Olhe para eles como se estivesse olhando nos olhos do diabo que Hill enfrentou. E depois escreva o contrário deles. Transforme-os em afirmações. Leia todos os dias até que se tornem mais verdadeiros do que as mentiras que o medo te contou por anos. Você não pode construir uma mente inabalável enquanto estiver sendo manipulado por forças invisíveis que você se recusa a enfrentar. O medo só aterroriza quem permite, mas quando você o domina, é você quem começa a aterrorizar. Não por violência, mas por presença, por liberdade, por autoridade interna. A mente livre do medo é a mente que ninguém consegue controlar. E nesse momento, você deixa de ser vítima e se torna o arquiteto do seu próprio poder. Autodisciplina brutal. A força silenciosa que constrói titãs. Você pode ter o propósito mais claro do mundo, pode até vencer seus maiores medos, mas sem autodisciplina brutal, tudo isso desmorona. Napoleon Hill afirma com clareza: a autodisciplina é a ponte entre o desejo e a realização. Ela é o alicerce invisível de toda mente poderosa. A diferença entre um sonhador frustrado e um realizador tem nome: disciplina implacável, mesmo quando ninguém está assistindo, mesmo quando tudo dentro de você quer parar. O problema é que a maioria quer resultados extraordinários com rotinas medíocres. Querem respeito sem esforço. Querem poder mental sem pagar o preço. Hill deixa claro: você só domina os outros quando primeiro domina a si mesmo. Isso significa controlar pensamentos, emoções, hábitos e impulsos, até o ponto em que você se torna uma máquina de execução consciente, frio quando necessário, focado o tempo inteiro, incontrolável por distrações externas. A autodisciplina é a arma mais silenciosa e letal que uma mente poderosa pode carregar. Ela não grita, não aparece nos holofotes, mas se revela nos detalhes, no não, dito à tentação, no sim, a rotina que você odeia, no silêncio durante o caos. Cada hábito que você constrói é uma parede no castelo da sua mente. Cada vez que você escolhe o difícil ao invés do fácil, você fortalece o comando interno. E a partir desse comando, nasce a presença que intimida, que influencia, que aterroriza quem vive à deriva. O que Hill ensina é simples, mas brutal. Ou você controla sua mente, ou alguém vai controlar por você. E o controle começa com disciplina. Crie rituais mentais e físicos. Estude em horários fixos. Pratique o silêncio. Organize seus pensamentos como quem afia uma espada. Torne-se alguém que age apesar da dor, apesar do tédio, apesar do medo. Porque quando você se mostra incapaz de ceder a si mesmo, o mundo inteiro começa a ceder a você. Lembre-se disso. A mente forte que aterroriza não é feita de talento, é feita de repetição, resistência e rituais. Ela é moldada no escuro, longe dos aplausos, quando ninguém está vendo. É o guerreiro invisível que se forma quando você vence a preguiça, o impulso, a vontade de parar. A disciplina é a prova de que você está no controle. E controle é poder. É o tipo de poder que cala bocas, que abre portas, que muda destinos e que aterroriza quem ainda é escravo de si mesmo. O poder da imagem mental. A realidade é criada na sua cabeça. Tudo o que existe ao seu redor foi, um dia, imagem mental na cabeça de alguém. Napoleon Hill entendia isso como ninguém. Ele dizia: tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Isso não é filosofia barata, é ciência da mente em estado bruto. A sua realidade externa é apenas o reflexo da realidade interna que você sustenta todos os dias. A mente poderosa, a mente que aterroriza, começa criando mundos dentro de si, e então os impõe ao mundo real. Se você se enxerga como fraco, sem valor, pequeno, adivinha?
O mundo vai te tratar exatamente assim. Mas quando você constrói, alimenta e reforça uma imagem de si mesmo como alguém determinado, disciplinado, inevitável, o mundo começa a reagir de forma diferente. As pessoas sentem. Elas não sabem explicar, mas sentem. Essa é a diferença entre quem entra em um ambiente e passa despercebido, e quem entra e muda o clima sem dizer uma palavra. Hill usava uma técnica que poucos conhecem, o conselho invisível. Ele imaginava estar rodeado pelos maiores líderes da história: Abraham Lincoln, Thomas Edison, Andrew Carnegie, e mentalmente conversava com eles, recebendo conselhos, moldando sua postura mental. Isso pode parecer estranho, mas é poderoso, porque seu subconsciente não distingue realidade de imaginação, e tudo que você repete com emoção, ele aceita como verdade. Por isso, visualize, mas visualize com intensidade, clareza e frequência, não como quem espera que algo aconteça, mas como quem decide que aquilo já é real. Veja-se com a mente que você quer ter. Veja-se dominando ambientes, vencendo conflitos internos, sendo respeitado. Pratique isso todos os dias. Faça da sua visualização um treino de guerra, porque quem não treina a mente está entregando as armas ao acaso. E o acaso não constrói lendas. Você quer construir uma mente tão forte que a aterroriza? Então comece no invisível, porque é lá que os verdadeiros mestres operam. Eles criam primeiro no campo mental, com precisão, intensidade e fé. Depois, o mundo se curva ao que já foi decretado internamente. A mente fraca espera ver para crer. A mente forte crê até que o mundo veja. E quando o mundo finalmente vê, já é tarde demais para resistir. Não ande com perdedores. Se quiser ser temido e admirado, você pode ter um propósito inabalável, vencer seus medos, ser disciplinado e até visualizar um império mental todos os dias. Mas, se estiver cercado por pessoas fracas, negativas, derrotadas por dentro, você está se sabotando. Napoleon Hill dizia: você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Isso não é apenas influência emocional, é contaminação mental. A energia ao seu redor molda seu comportamento, mina seu foco e afoga sua grandeza. Perdedores não são apenas os que fracassaram, são os que se acomodaram com o fracasso, os que justificam mediocridade, zombam de quem sonha alto e vivem para criticar o sucesso alheio. Gente que vive de desculpa, fofoca, distração, reclamação e que vai te arrastar com eles se você não se afastar. Eles riem da autodisciplina, chamam propósito de obsessão e te convencem, sutilmente, a voltar para a zona de conforto. Você não será temido nem admirado, andando com quem vive se escondendo da própria verdade. Se você quer desenvolver uma mente que impõe respeito, que intimida pela postura e não pela arrogância, elimine o círculo fraco. Isso exige coragem. Você terá que cortar relações. Vai parecer frio, vai parecer arrogante, mas não é. É autopreservação mental. Hill chamava isso de seleção do mastermind, um círculo estratégico onde todos os envolvidos alimentam uns aos outros com ideias, força e foco. O oposto disso é o círculo da morte lenta, gente que te suga, que pesa, que sabota. Pergunte-se agora: com quem você anda? Eles falam de metas ou de desgraças? Eles te inspiram ou te limitam? Se a resposta te incomodar, já é um alerta. Uma mente que deseja ser temida e admirada precisa ser protegida. E isso começa por blindar o ambiente. Você não constrói uma mente inquebrável no meio de pessoas que desistem no primeiro obstáculo. Corte, afaste, selecione. O mundo já está cheio de seguidores. O que falta são líderes com coragem de caminhar sozinhos quando necessário. No fim das contas, você não será lembrado pelo que tolerou, mas pelo que impôs. E a primeira imposição é essa: escolher com quem você anda. Quem caminha com perdedores herda o destino deles, mas quem se cerca de mentes fortes, ou caminha só até encontrá-las, constrói uma presença que impõe respeito, inspira movimento. E sim,
aterroriza quem vive se escondendo na multidão. Não é sobre ser melhor que os outros, é sobre nunca mais se permitir ser reduzido por eles. Ou você se torna inesquecível, ou será esquecido. Agora você conhece o que fazer para construir uma mente tão forte que aterroriza. Mas aqui vai a verdade mais crua. Saber não muda nada. O que transforma é aplicar. A maioria vai assistir esse vídeo, se sentir inspirado por alguns minutos e voltar à programação medíocre de sempre. Só os poucos que levarem isso a sério vão experimentar a verdadeira revolução interna, e esses poucos serão vistos com respeito, temor e admiração onde quer que passem. Não se engane. Viver com propósito, enfrentar seus medos, cultivar uma disciplina brutal, construir imagens mentais poderosas e cortar laços com perdedores. Não é fácil. Vai doer, vai isolar, vai testar sua sanidade, mas é esse o caminho, porque só os que andam no fogo se tornam forjados em aço. O resto vira pó no vento da mediocridade. Você precisa decidir quem vai ser: o personagem que repete frases prontas ou o protagonista da sua própria lenda. O mundo atual está faminto por mentes fortes, líderes reais, pessoas que não se curvam, que não pedem permissão para ser gigantes. E quando você aplica esses pilares, você para de pedir espaço, você começa a ocupar espaço. E quando isso acontece, você se torna inevitável. A mente que aterroriza não impõe pelo grito, mas pelo exemplo. Não convence pela força, mas pela presença. Não busca validação, ela gera impacto. E esse impacto vem de dentro, construído no silêncio, mantido com consistência e projetado para o mundo com uma clareza que paralisa quem ainda vive na dúvida. Se você chegou até aqui, agora é sua vez. Fuja da zona de conforto. Escolha um novo padrão mental. E lembre-se, o mundo não precisa de mais uma mente comum. Ele precisa de alguém como você, no seu nível mais brutal, mais focado, mais inabalável. A única pergunta é: você vai ser lembrado ou será esquecido? A escolha é totalmente sua. Siga Napoleão Hill, Motivação Brasil para mais vídeos inspiradores como esse.